todos, sejam muito bem-vindos. Quero acolher cada um de vocês nesse culto hoje aqui com a palavra de Deus que encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, onde nós lemos o seguinte: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Pentecostes é o que nós estamos celebrando hoje nesse culto. Que Deus envia seu Santo Espírito por sobre sua comunidade, os seus discípulos e apóstolos. E até hoje nós vivemos desse poder de Deus que se manifesta na sua igreja, na igreja de Jesus Cristo, pois é conduzida por esse nosso Deus que se revela em Jesus Cristo e é chamada a ser testemunha no poder do Espírito Santo. E hoje, nesse culto, sejamos também conduzidos pelo Espírito Santo, a ouvir sua palavra e também testemunhar dela com grande paixão e alegria. Convido então que oremos. Querido Deus e Pai, te agradecemos profundamente porque tu nos chamaste e também nos colocastes juntos por teu grande amor em Jesus Cristo. Queremos te pedir também que teu Santo Espírito esteja em nós, nos conduzindo as nossas vidas, nos auxiliando em nossas decisões, nos colocando diante desse mundo com a tarefa que nós temos a partir de Ti, que recebemos poder por meio do Espírito Santo. Testemunhar da Tua graça, testemunhar do Teu amor e também apontar para a vida nova que Tu nos concedes, Senhor. Então faze-nos caminhar juntos no poder do Teu Santo Espírito, para que façamos a Tua vontade, não só como pessoas, mas também como igreja que se reúne em Teu nome. Abençoa nosso culto, seja Tu conosco. É isso que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. E assim, desejo a todos nós um ótimo culto, pois nós realizamos esse culto em nome do Trino Deus, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificarei.
nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo e comigo nesta hora. Você já teve um plano frustrado? Algo que não deu certo? Você já viu sonhos desmoronarem como um castelinho de areia? No início da pandemia e também durante, muita gente teve que cancelar em cima da hora uma festa programada, de aniversário, batismo de um filho, a festa de casamento, a celebração de bodas. Lembro de um casal que remarcou 3 vezes a data das bodas de ouro e ainda não a realizou. Um plano que não deu certo, um sonho não realizado traz frustração e decepção. Ficamos tristes e até irritados com quem causou o cancelamento, não é mesmo? Mas em nosso caso, o tal do coronavírus é a fonte e a origem desta bagunça toda. Se lemos o Evangelho de João, nos capítulos 14 a 16, percebemos que os discípulos estão tristes, ainda mais, estão aflitos e decepcionados. Jesus diz que vai deixá-los, que vai voltar à casa do Pai. Também afirma que vai ser entregue nas mãos dos líderes, ser preso e morrer numa cruz. O grupo não consegue compreender suas palavras. É demais para eles que se sentem frustrados em seus sonhos de terem um país livre dos inimigos, uma nação governada pelo Messias prometido e livre de toda a opressão que outras nações colocavam sobre Israel. Mas agora, o Mestre, o Senhor Jesus, companheiro de tantas caminhadas, vai embora. Eles devem ter se perguntado como a gente vai se virar sozinho? Estaremos abandonados. Estamos, diríamos, num mato sem cachorro. Nessa situação, Jesus faz um longo discurso no Evangelho de João, capítulos 14 a 16, em que eu passo a ler do capítulo 15, 26 a capítulo 16, 15. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Tenho-lhes dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão estas coisas porque não conhecem, porque não conheceram nem o Pai nem a mim. Estou lhes dizendo isto para que, quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Até aqui esse relato. Caros irmãos e irmãs, no início do Evangelho de João, é dito que Jesus é o Verbo, a palavra que Deus enviou ao mundo. Em João 1,14 lemos, aquele que a palavra se tornou carne, um ser humano, e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade.
No texto que eu acabei de ler, é dito que o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo. E que a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, enviam os discípulos, enviam a nós mesmos para sermos suas testemunhas nesse mundo. Então a questão do envio, a questão da missão, está no coração do próprio Deus, da Trindade Santa. Mas os discípulos não poderiam sair fazendo missão sem um tempo de preparo especial, sem um tipo de curso intensivo. Eles teriam que passar da fase em que estão desanimados e frustrados para a fase em que teriam coragem e poder para serem suas testemunhas. Esta nova fase viria, então, com o derramamento do Espírito Santo. E Jesus mesmo prepara seus discípulos para esta nova fase. Como vimos, ele diz que vai embora para o bem deles, que não vai abandoná-los, porque estará presente na pessoa do Espírito Santo. Jesus prepara seus discípulos para o testemunho em tempos difíceis. Eles serão expulsos das sinagogas, das casas de oração, serão odiados por serem seguidores de Cristo. Enfim, Jesus alerta que não terão vida mansa e tranquila o tempo todo. Terão isto sim, a sua presença, a sua companhia, seu Espírito Consolador. Aliás, muitas palavras traduzem o termo grego parácletos. Espírito auxiliador, um advogado, amigo, conselheiro, conforme a Bíblia que eu usei. Neste tipo de aula de preparação dos discípulos, Jesus lhes apresenta o Espírito Santo. Diz 4 coisas que o Espírito faz e fará. Em primeiro lugar, ele testemunhará Jesus Cristo. Falará sobre Jesus. Não falará por si mesmo, diz no versículo 13. Então o Espírito Santo não ensina algo diferente que Jesus ensinou. Muito cuidado com quem afirma que teve uma revelação especial do Espírito Santo. Pergunte-se, isso está de acordo com os ensinamentos revelados na Bíblia? Confere com os ensinos do próprio Jesus? O Espírito Santo, digamos, não tem vida própria, fora da Trindade, fora dos propósitos salvadores do Pai e do Filho. Falar de um Espírito Santo fora da Trindade não é um falar cristão de Deus. Pode ser um falar espírita, mas não é falar cristão. A segunda função do Espírito Santo é convencer o ser humano que ele anda em caminhos errados. O verbo convencer é formado por 2 palavrinhas. Convencer é vencer com o outro. Convencer é vencer de dentro para fora. É mudar as convicções, mudar o jeito de pensar. Já vencer é impor, é vencer de fora para dentro. Mas para que o Espírito Santo possa vencer com a gente as ideias erradas, é preciso se dar por vencido. Isto acontece quando a nossa consciência nos acusa, nos desmascara. Há então uma denúncia do mal que há em nós. Então vem o arrependimento, o reconhecimento do pecado e o voltar-se para Cristo. Esta é importante obra do Espírito, nos reconduzir a Cristo, para que tenhamos o perdão que vem a partir da cruz. Jesus nos diz que o Espírito Santo vai convencer o mundo, no sentido de denunciar o erro do mundo afastado de Deus em relação ao pecado, à justiça e ao juízo. A recusa em crer em Jesus é o pecado básico do mundo. Pecado é não confiar nossas vidas a Cristo. Jesus diz ainda que o Espírito vai desmascarar a justiça do mundo, pois condenaram à morte um homem inocente. Com a ressurreição e a ascensão de Cristo, Deus dá sua resposta à injustiça feita com seu Filho, pois o acolhe aprovado, justo e inocente. E o juízo ou julgamento acontece porque o governante desse mundo foi julgado e condenado na cruz e na ressurreição. Passamos para a terceira função do Espírito Santo, que é nos guiar a toda a verdade. No mundo judeu, Jesus era judeu, a palavra verdade é sinônimo de fidelidade ao Deus da aliança.
Lembro aqui da minha pregação sobre João 15. Jesus diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Unidos a mim, vocês podem produzir frutos. Precisamos, pois, sermos fiéis a Cristo, unidos a Ele para produzirmos frutos. Se o Espírito nos guia à verdade, quer dizer, Ele nos pega na mão e nos leva até a presença de Cristo. A quarta obra do Espírito Santo é glorificar a Jesus. Honra e elogios não são para pessoas humanas, mas para Cristo somente. Você percebeu como Jesus é central em tudo que a Bíblia fala sobre o Espírito, sobre o Pentecostes. Mas, de tudo isso, o que podemos guardar em nossos corações hoje? Vejam que a chegada do Espírito Santo, como eu disse, representou uma nova fase, marcada pela missão, pelo testemunho, pelo serviço no mundo. Discípulos não precisariam mais ter medo do futuro e nem terem um saudosismo do passado que tiveram com Jesus. Como você encara as novas fases da vida? Pode ser uma fase difícil que vem com a perda de alguém querido, ou de diagnóstico de uma grave doença, traz uma fase complicada. Também há fases bonitas e normais da passagem da infância para a juventude e dessa para o casamento. Muita gente perdeu o emprego na pandemia, outros trocaram de local de trabalho, alguns estão diante da aposentadoria, outras pessoas diante da velhice que vem enfraquecendo as suas forças. Como reagir diante dessas novas situações? Vamos pedir, pois, que o Espírito Santo nos ajude a superar nossas aflições, nossos medos, nossas frustrações. E podemos encarar novas fases da vida, sem aquele saudosismo do passado. Oh, antigamente, sim, tudo era melhor e mais bonito. Nós podemos sim contar com o consolo, com a coragem, com a ousadia que o Espírito Santo nos dá. Ele é nosso divino ajudante, o nosso conselheiro, o amigo fiel de todas as horas. Mas o Espírito está conosco não apenas para nos aquietar e nos fazer sentir bem. Está conosco para que tenhamos coragem para darmos testemunho da nossa fé, para passarmos o Evangelho adiante, mesmo em meio às dificuldades. Desejo, pois, que o Espírito Santo esteja contigo, para que Deus continue falando com você, quando ainda refletir, quando ainda pensar e lembrar destas palavras de hoje. Amém. Convidamos a todos para uma palavra final de oração. Senhor Deus e Pai amado, nós queremos te agradecer, te louvar
por mais uma vez nos servires com a Tua palavra. Somos servires com a Tua palavra. Somos gratos pelo privilégio que temos de recebermos Tua palavra. Te pedimos, Senhor, que exista em nós a disposição também de colocá-la em prática, de viver de acordo com aquilo que Tu nos falas. Que a nossa vida seja uma resposta de obediência àquilo que Tu nos revelas na Tua palavra. Que em nós a Tua palavra possa produzir frutos, a fim de que mais pessoas venham a Te conhecer por nosso intermédio. Também queremos, Senhor, entregar nas Tuas mãos aquilo que nos causa preocupação. Entregamos diante de Ti as nossas inquietações. Tu sabes, Senhor, o que cada um traz dentro de si, o que cada um carrega em seu coração. Entregamos assim, ó Deus, tudo aquilo que nos pesa, na certeza de que Tu tens cuidado de nós e continuarás cuidando, porque é isso que Tu prometes em Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a confiar nas Tuas promessas. Nos ajuda, Senhor, a confiar que de fato estás presente, que de fato tens cuidado de nós. E que assim aprendamos a viver com menos ansiedade, com mais confiança. E tudo mais, Senhor, que talvez não temos palavras para orar, nós oramos a oração que Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê da sua paz. Fiquem assim na paz e na graça do Senhor Jesus e sirvamos ao Senhor com alegria. Amém.